Agora a gente vai estar vendo outras soluções que vão ter suporte do hardware. Então isso significa que o sistema operacional ele vai ter uma chamada de sistema para fazer essa sincronização. E o hardware ele vai conseguir implementar um conjunto de instruções de forma atômica. Então isso significa que o hardware ele vai fornecer algumas instruções que eles vão ser quebradas em um conjunto de instruções. E aí, por ter somente uma instrução, ele vai executar todas essas micro-instruções em um único ciclo, fazendo com que o sistema operacional ele não consiga parar a execução do processo enquanto essa instrução estiver sendo executada. E aí a gente vai ter uma chamada de sistema, do sistema operacional, para estar usando essas instruções, e a gente vai precisar utilizar elas no momento que a gente for fazer esses acessos à região crítica, como a gente viu no exemplo anterior. Então, todas essas ideias de sincronização, eles são baseadas no esquema de bloqueio, que são locks. Então, os locks, eles vão ser variáveis que a gente precisa estar adquirindo ela para entrar na região crítica. Então, a gente vai ter duas threads. A primeira thread, para entrar na região crítica, ela vai precisar adquirir esse lock para poder acessar. Se ela conseguir adquirir o lock, então ela continua o seu acesso, caso contrário, ela fica esperando esse lock ser liberado por uma outra thread. E a gente vai estar vendo, então, algumas diretivas especiais de hardware para prover essas instruções atômicas. A gente vai estar vendo o testing set e o swap, o compare swap. A gente vai estar vendo como é que é o funcionamento deles. Então, aqui, como que seria o funcionamento com o uso de logs? Então, aqui a gente vai ter o nosso programa rodando aqui infinitamente. Então, para entrar na nossa seção crítica, a gente vai precisar adquirir esse lock. Então, aqui a gente pode ter várias formas de como implementar essa função de adquirir o lock. Conseguiu adquirir o lock, então o processo ou o thread vai continuar acessando a região crítica. Não conseguiu adquirir esse lock, a thread ela vai ficar esperando, ela vai ficar bloqueada. E aí, no momento que algum processo liberar o lock, o sistema operacional ele vai saber quem estava bloqueado, quem estava esperando esse lock, e vai conceder o lock para aquela thread que estava esperando. E aí, depois que a thread que acessou a região crítica terminar, ele vai liberar o lock. Então, vamos ter aqui instruções para liberar o lock, fazendo com que aquelas outras threads que estavam esperando, elas consigam ter a oportunidade de entrar na região crítica. Então, essa diretiva de hardware ele sempre vai ter essa configuração da aplicação. Adquire o lock e libera esse lock. Então, a primeira função de sincronização que a gente vai ver é o testing set. Então, o testing set ele vai ter essas duas instruções que vão executar de forma atômica, ou seja, o hardware ele vai executar todas essas instruções de uma vez só. E aí, qual que é a ideia do testing set? Ele sempre vai retornar um valor booleano que vai identificar o valor do lock. Aí ele vai ter um valor booleano como entrada. O que ele vai fazer? Ele vai tentar retornar esse valor de entrada e depois tentar colocar o valor true nesse valor de entrada. Então, o que ele faz? Ele começa, então, lendo o valor do target, colocando no RV. Depois, ele vai tentar modificar o valor do target, colocando aqui o valor de true. E aí, ele vai retornar o valor que estava antes de ele ajustar o valor do true. Então, repara aqui que ele sempre vai querer retornar o valor que está dado como entrada. E ele tenta sempre colocar true. Então, isso significa que se esse parâmetro de entrada for lock e o lock for verdadeiro, ele sempre vai retornar verdadeiro. Caso o lock for falso, ele sempre vai retornar falso. Então, vamos ver como é que a gente utiliza ele agora na nossa aplicação. Então, aqui é um exemplo utilizando o testing set. Então, é aquela mesma lógica. A gente vai usar o testing set para estar adquirindo o lock. Conseguiu adquirir o lock, a gente vai executar a região crítica e depois a gente vai estar liberando esse lock. Aqui o lock ele vai ser uma variável booleana, onde o true significa que esse lock ele já foi adquirido, enquanto o false significa que o lock ele está disponível para ser adquirido. Então a gente começa a nossa aplicação tentando adquirir o lock utilizando a função do teste em set. Então a gente vai passar o lock como argumento de entrada e aí reparem que enquanto o teste em set for igual a verdadeiro, a gente vai ficar no loop infinito, que isso significa que o valor do lock vai ser igual a true, ou seja, o lock ele já vai ter sido alocado por um outro processo, por uma outra thread. E aí no momento que a gente conseguir retornar esse valor igual a falso, então significa que alguém liberou esse lock e aí a gente consegue sair desse lado. Então esse lock foi igual a falso, ele vai conseguir retornar o valor falso na função testing set.
saiu do laço e aí a gente consegue executar essa instrução crítica. Então ele vai sair do laço e o valor atual do lock vai ser igual a verdadeiro. Então repare que quando o lock ficar disponível, no momento que a gente chamar a função test7, ele vai passar aqui o valor false, então a gente vai retornar o valor falso e a função vai atualizar o valor do lock para verdadeiro. Então, com isso, quando o lock for falso inicialmente, a gente sai desse loop, vamos executar a sessão crítica e o lock ele vai estar com o valor true, indicando que nenhum outro processo vai poder acessar essa região crítica. E aí, depois que a gente termina de executar todas as instruções da região crítica, o lock ele vai ser colocado para false e aí um outro processo, uma outra thread vai poder executar a região crítica, utilizando aqui a função testing set.